Fala pessoal, o professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Esse vídeo é uma sequência da série que nós estamos fazendo aqui de Trabalhando com LaTeX, né? Um mini curso de LaTeX. Esse é o quarto vídeo dessa série e aqui nós vamos trabalhar com uma forma diferente de criar apresentações de slides, certo? A gente já conhece, né? Até acho que é conhecimento de todos, que existe PowerPoint e outros softwares que você pode fazer apresentação, inclusive o Google Apresentação que você pode criar no próprio navegador, que é bem prático, bem simples, certo? Mas nesse vídeo especificamente eu vou trazer para você que está se adaptando à linguagem do LaTeX, como criar uma apresentação de slide em LaTeX. Então para isso nós vamos utilizar o Beamer, que é o gerador de apresentações de slide dentro do LaTeX, ou seja, ele recebe a codificação em LaTeX e aí a gente vai ter a saída no formato de apresentação. Lembrando que sempre a saída que a gente vai ter para o LaTeX é em PDF. Tá? Então a gente vai gerar um PDF de apresentação. Com o meu LaTeX aberto, certo? O que é que nós vamos fazer? Existe uma forma bem prática de se criar uma apresentação, que é vindo aqui em assistente. Lembrando que eu estou utilizando o programa TechStudio, tá? Então se você estiver usando o TechStudio, mesma versão que eu, vai ficar tudo igualzinho. Então a gente vem aqui, ó, em assistentes, e aí a gente tem aqui, ó, apresentação do Beamer. Pronto. Na hora que a gente vem aqui, que a gente abre isso, nós vamos ver que há várias opções. Aqui está o default, né, que é o padrão, mas a gente pode escolher aqui, ó, outras formas e a gente tem aqui como é que fica essa apresentação, certo? Então, ó, tem esse aqui. Então, se a gente quiser, pode deixar esse aqui e aí você pode escolher entre todos esses formatos que já tem aqui como padrão, certo? Vamos ver aqui, deixa eu mostrar outros. Ó, tem um vermelho, tem esse azul com essa barrinha preta aqui, que é o Copenhagen. Esse aqui também. Então, não tem problema, eu vou marcar aqui o pacote Babel português, botar o pacote AMS e o pacote Graphics, né, que é para a gente poder inserir imagens e também aqui para poder inserir equações naquele formato mais interessante, certo? Aqui, se você quiser, você já pode botar o seu nome, certo? Eu vou botar aqui Professor Marcos Cruz e o título é Criando apresentações no Beamer. Pronto. Então vamos iniciar, vou dar um OK. Pronto. Na hora que eu criei, pode ver que aqui do lado ainda não tem nada, né? Por quê? Porque eu não compilei ainda. Então eu vou apertar F5 ou clicar aqui, que é compilar e visualizar. E eu já vou ver aqui do lado como é que tá. Ó, então ele já colocou várias coisas para mim, ó. Criando apresentações no Beamer. Professor Marcos Cruz, 4 de janeiro, que é a data que eu estou gravando este vídeo. E aqui do lado, ó, a gente já tem algumas opções que ele já deixa como padrão. Então eu posso colocar aqui um subtítulo, certo? Então eu vou desmarcar, só desmarcar aqui, tirar esse sinalzinho de porcentagem e eu posso botar escrita em, botar aqui LaTeX. Pronto. E aí eu vou compilar de novo para a gente ver o que é que aparece. Ó, criando apresentações de um Beamer, escrito em LaTeX. Pronto, já apareceu aqui embaixo. E aqui a gente tem outras opções. Ó. Se eu quiser, eu posso colocar uma logo, certo? Então, para colocar uma logo é uma imagem. A gente tem que botar, né? Como já está aqui o pacote Use Package Graphics, então a gente pode só incluir a imagem aqui, certo? Então, include, tá aqui, include Graphics. E aí a gente pode escolher uma escala, certo? Uma escala aqui que eu já sei que tem que ser pequena, vou ser 0.15 para fazer o teste. E vou escolher aqui essa imagem, certo? Que é a imagem que eu já sei que é a logo que eu vou utilizar. Aqui está na minha pasta figuras, né, na pasta raiz. Na verdade eu tenho que salvar isso aqui primeiro, senão ele nem vai aceitar. Mas vamos lá, eu vou botar aqui figuras, logo ifce.png. Quando eu mandar compilar, ele não vai aceitar, tá vendo? Deu um erro. Por quê? Porque eu não salvei esse arquivo, né? Então eu vou salvar esse arquivo, vou escolher a pasta, certo? Que essa pasta aqui é 104, vou botar aqui apresentação para vídeo, pronto. Vou salvar e agora vou mandar compilar. Vamos ver se ele... Pronto, pessoal. Então, fechando aqui as chaves que eu tinha apagado sem querer. Então, vou colocar aqui logo MPE, vamos ver como é que ficou. Ficou muito pequeno, né? Então, vou voltar aqui e deixar 0.1. Ó, tá bem pequenininho aqui no canto, ainda posso dar uma aumentada. Vamos ver aqui 0.15. 0.15, vamos ver. Pronto, então em todas as páginas que eu criar essa minha apresentação, já vai ter aqui no canto inferior direito esse logozinho aqui da instituição. Eu posso aumentar um pouquinho mais, deixar 0.2.
ver se fica melhor, porque dá para enxergar. Pronto, tá bom. E aí tá perfeito. Aí aqui, pessoal, a gente tem o meu nome. Eu posso colocar aqui o nome da instituição, certo? Que eu trabalho, ó. Tá aqui, ó, IFCE, tá assim, Instituto Federal do Ceará. E vou saltar uma linha e botar Campus Maranguape. E vou mandar compilar de novo pra gente ver como é que ficou. Pronto, então ficou aqui, ó, Instituto Federal do Ceará, Campus Maranguape, 4 de janeiro de 2021. E aí, se você quiser inserir alguma imagem aqui, fica à vontade, né? Quiser botar a logo da instituição, mas eu prefiro deixar assim, bem clean mesmo. Se você quiser mudar as cores, aí você tem que mudar o tema, né? Naqueles temas lá que nós vimos. Depois que você escolhe aqui, você ainda pode mudar o tema, certo? Botar aqui, por exemplo, botar aqui, ó, o Dresden. Só ver como é que fica. Ó, modelozinho diferente, certo? Mas eu prefiro deixar esse aqui mesmo, o Darmstadt. Pronto. Agora nós já criamos a capa da minha apresentação. Para poder criar um novo slide, a gente sempre vai começar assim, ó, Begin Frame, End Frame. Begin Frame, End Frame. Então esse primeiro frame que tem aqui, que é como ele chama o slide, é o que tem Make Title. Esse título é o que a gente criou aqui, dizendo quem era o autor. Tudo isso aqui ele criou aqui dentro, certo? E aqui dentro, ó, a gente já tem um outro slide, certo? Então eu vou até separar esse aqui dessa forma. Eu vou criar vários, só para fazer um separador visual, para a gente entender que aqui é o início de um slide e aqui é o final de um slide, que como eu falei, ele chama de frame, certo? Então aqui é um frame, terminei um frame, vamos para o próximo. Aqui ele já criou um, certo? Então eu posso colocar aqui um frame title, né, como ele chamou. E então eu vou colocar aqui assim, ó, dicas para criação de uma boa apresentação de slides. Vamos ver. Pronto, olha aí, ele já criou, né? E aqui dentro, depois disso, eu posso iniciar a minha criação, certo? Ah, se eu quiser colocar alguma coisa antes aqui, eu ainda posso, né? Então eu vou colocar um texto aqui inicial. Vamos lá. Olá, eu sou o professor Marques Cruz e estou iniciando o nosso primeiro vídeo sobre o Beamer. Então, sejam bem-vindos ao canal. Espero que estejam gostando e não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E vamos compilar para ver como é que fica. Ó, olá, eu sou o professor Marques Cruz, estou iniciando o nosso primeiro vídeo sobre o Beamer, então sejam bem-vindos ao canal. Espero que estejam gostando e não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Pronto. Então a gente tem isso aqui, mas caso, digamos que eu quisesse inserir uma imagem aqui embaixo, né? Vou colocar aqui, ó, vou saltar uma linha para não ficar emendado, certo? Vou colocar aqui uma imagem. Include Graphics, então aqui eu vou botar escala igual a 1, eu não sei como é que vai ficar essa imagem aqui. A minha imagem está em figura, o nome da figura é It's Me PNG, que é uma logozinha que eu criei minha aqui com o meu nome do lado, certo? Então, veja que ficou muito grande, né? Então eu vou botar 0,15, vamos fazer o teste aqui, 15%, opa, foi 15, né? Vou botar aqui 0,15, né? Vai ficar 15% do tamanho da imagem, vamos ver se vai ficar muito grande ainda. Pronto, ainda ficou grande, vou botar 0,10 ou 0,1, mesma coisa, né? Pronto, ficou um tamanho legal, aí vou centralizar, ó, Begin Center, End Center depois da imagem e perceba aqui como é que ficou. Pronto, olá, sou o professor Marques Cruz, tá aqui, ó, meu nome. Esse arquivo aqui tá em PNG com fundo branco, então por isso que ele ficou assim bem encaixadinho, né? Perfeito.
E agora a gente vai iniciar de fato, né, as dicas para criar uma boa apresentação de slides, que isso serve não somente para cá, mas para qualquer outro software que você vai criar, certo? Então, vou colocar aqui, vou finalizar esse frame e vamos iniciar um novo frame. Vamos aqui. Lembrando que, caso você queira, né, você pode inserir também aqui um sumário, né, como a gente já viu no vídeo anterior, certo? Então, se você quiser aqui, vou botar begin, frame. Então, quando a gente fizer isso, ele já vai botar begin frame, end frame. E aqui, a gente pode colocar o nosso sumário, que é table of contents. Pronto, a gente colocou isso aqui. Quando eu criar aqui, ele vai criar um novo slide, mas não vai ter nada ainda, né? Por que não tem nada ainda? Porque nós não criamos nenhum conteúdo ainda para ele poder inserir. Mas assim que a gente começar a criar o conteúdo, aí eu vou... Ó, perceba que eu deixei aqui um frame só para ele, né? Agora eu vou copiar esse frame para não ter que ficar fazendo outro, né? Vou botar aqui e vou de fato criar agora a nossa dica. Então eu vou botar aqui frame, vou botar o frame title, cadê? Ó, aqui, frame title, vou botar dicas de apresentação. E vou compilar para a gente ver como é que tá. Pronto, dica de apresentação. Para poder aparecer no nosso sumário, a gente tem que começar uma seção. Então, ó, section. Vou botar aqui seção, dicas de apresentação. Agora perceba o que é que vai acontecer na hora que a gente compilar. Ó, aparece, opa, compilar duas vezes, sempre dá esse errinho aqui. Ó, agora apareceu aqui no nosso sumário, dicas de apresentação, e aqui em cima apareceu também, ó, dicas de apresentação. Porque a gente pode ter uma seção e aqui a gente ter várias dicas, né? Então eu poderia botar aqui no lugar desse dicas de apresentação, ter dica número 1, ou então uma coisa assim, né? Dicas da oralidade, dicas da escrita. Então a gente vai iniciar aqui dentro desse dicas de apresentação, eu vou criar aqui o begin, e eu vou botar aqui um enumerate. Ó, enumerate. O que é que esse enumerate vai fazer? Ele vai enumerar. Então eu vou criando as dicas e ele vai colocar dica 1, tal coisa, dica 2, tal coisa. Então a primeira dica que eu vou dar é tamanho em relação ao tamanho da fonte. Tamanho da fonte adequado à proposta. Tá aqui um ponto e vírgula. Pronto, então eu coloquei, ó, a primeira dica, tamanho da fonte adequado à proposta. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa pega uma apresentação e coloca uma fonte muito grande ou então muito pequena. Quando é muito pequena, dificulta a leitura, né? Quando você está fazendo a apresentação. E quando ela é muito grande, também você está mal aproveitando o seu espaço. Um detalhezinho aqui que eu esqueci de falar, pessoal. Vocês estão vendo aqui que essa apresentação está no formato 3x4. Caso você queira ela no formato wide, é só você vir aqui, ó, em Document Class. E aqui dentro, ó, antes desse 11 pt, como ele botou o tamanho da fonte 11 por padrão, você bota assim, ó, aspect ratio igual 169. E a vírgula para separar. O que é esse aspect ratio? É a taxa de proporção da sua tela. Esse 169 é o 16 por 9, né? Que é o tamanho de uma tela de celular, só que virado assim. Então é um formato que é muito utilizado hoje em dia, porque a maioria das telas são nesse formato. Então quando você bota na apresentação, você pode, se você quiser deixar no 3/4, é esse que já está aqui. Se você quiser mudar para 169, é esse aqui. Compilei, na hora que eu compilar, ó, o que é que apareceu aqui? A gente vai ter agora a nossa apresentação nesse formato aqui, que é o 16 por 9. Então criamos aqui a apresentação. Cadê? Aqui, dica 1 de apresentação. Tamanho da fonte adequado à proposta, que nós já falamos. Vou criar o próximo aqui, ó. Vou digitar item, ou seja, item, certo? E agora, outra coisa, não exagerar na quantidade de texto. Então, uma coisa muito importante, pessoal, quando você está criando a apresentação de slide, é não exagere na quantidade de texto. Às vezes a pessoa bota muito texto, e a apresentação de slide não tem esse objetivo, né, de só entupir de texto. Por quê? Porque geralmente quando você está apresentando um slide, todas as pessoas já sabem ler. Então não faz sentido você colocar lá um texto muito grande e você apenas ler. Porque é o tempo daquelas pessoas que você está tomando. Imagine eu como professor, só vou levar um texto lá e vou ficar lendo. O Brasil foi descoberto, não tem graça, né? Fica muito chato. Então, a gente vai fazer o quê? Nós não vamos exagerar na quantidade de texto.
Próxima coisa, ó, perceba aqui que eu só fiz apertar um atalhozinho, já apareceu o nome item. Você pode configurar no seu teclado alguns atalhos para você não precisar ficar toda vez digitando a mesma coisa. No meu é Ctrl Shift I, aparece o item. Você pode fazer o teste se o seu já está assim por padrão, caso não, você pode mudar também. Certo? Então, eu vou botar aqui assim, ó, sempre inserir imagens que tenham relação direta com o tema, certo? Então, ó, sempre inserir imagens que tenham relação direta com o tema. Então, cuidado para não colocar, às vezes, uma figurinha engraçada, alguma coisa que não tenha nenhuma relação com o tema, às vezes para tentar quebrar o gelo e tudo, e você ficar meio que boiando na sua apresentação. Então, dependendo de qual é o tipo de apresentação que você está fazendo, é melhor você ficar no menos, porque o menos é mais, certo? Então, evite colocar algumas coisas que são engraçadas, porque às vezes você pode tentar quebrar o gelo e criar uma barreira de gelo maior ainda, certo? Então, só tem esse quebra-gelo caso você realmente tenha já essa habilidade aí de fazer a apresentação, certo? Outra coisa que a gente tem que ter é objetividade. Então, quando for fazer uma apresentação, seja objetivo, certo? Não fique enrolando, falando a mesma coisa, aí repete, e vai e volta. Não, seja objetivo. Chegue, fala o que você tem que falar de forma clara, simples, para que todos entendam, certo? Outra coisa, né? No caso, a nossa dica aqui, número 5. Tenha conteúdo. Não adianta você criar uma apresentação se você não tem conteúdo. Então é importantíssimo que você estude antes o que você vai falar e não vá somente assim, não, eu vou lá, seja o que Deus quiser e eu vou fazer uma boa apresentação. Aí você faz uma oração, reza antes lá e diz, pronto, agora minha apresentação vai sair boa. Não, você tem que estudar, tem que aprender o tema para você conseguir passar a informação, certo? Outra coisa que às vezes muita gente se perde, pessoal, você tem que ter uma sequência lógica da apresentação do seu conteúdo, certo? Então, se você não tiver uma sequência lógica, você não falar as coisas como elas devem ser entendidas na sequência, o público que está assistindo você vai se perder. Então, tente fazer isso. Você tem que ter uma introdução, tem que ter um meio, tem que ter o fim, né? Então, você tem que ter isso bem definido, né? O momento de tirar dúvidas, como eu vou falar aqui ainda, certo? Então, é importante você ter tudo isso muito bem definido. Uma outra dica que eu gosto de dar é assim, inclua figuras no lugar de texto. Se você começar a incluir figuras no lugar de texto, né, como você está vendo aqui, inclua figuras no lugar de texto, vai facilitar bastante a sua apresentação. Por quê? Porque quando você olha uma figura, é mais fácil você lembrar do que quando você está lendo. Inclusive, as pessoas que estão assistindo a sua apresentação, elas vão achar isso muito mais eficiente, porque ó, ela vai associar, imagina que você está falando de lei de trânsito. Você bota lá um guarda, a foto de um guarda, uma figurinha, né, de um guarda segurando lá o código de trânsito, certo? Então, a pessoa vai lembrar muito mais daquilo lá do que se você tivesse só escrito código de trânsito. Então, é muito melhor quando você tem isso, né? Você inclui figuras no lugar de texto, certo? Lembrando que um não exclui o outro. Também não é legal ter uma apresentação só de figuras. Então, depois de fazer tudo isso, é importante que você tenha uma conclusão, certo? Uma conclusão sobre o que você está falando. Dependendo muito do para quem você está falando, sua apresentação tem que ser o mais curta possível, certo? Por quê? Porque não adianta ficar enrolando, como eu já falei, certo? Seja objetivo. Depois, você pode inserir um momento para perguntas. Vou botar aqui, inserir um momento para perguntas. Inserir um momento para perguntas é muito importante, especialmente se você estiver fazendo uma apresentação que tenha essa abertura. Às vezes você está fazendo um seminário, né, e o tempo é muito contado, você não tem esse momento aí para esse tipo de perguntas. Opa, digitei errado aqui. Perguntas. Pronto, perguntas. Aproveitando isso aqui, vou até dar uma dica extra, né? Vocês viram que eu acabei de digitar uma palavra errada aqui, né? Isso acontece com todo mundo, certo? Então, uma dica que eu dou é sempre peça a outra pessoa para olhar a sua apresentação, certo? Para ela ler aquela apresentação, por mais que ela não entenda do tema. Só para a pessoa ver se você não escreveu uma palavrinha, né, errada, uma coisa assim que realmente vai gerar aquele desconforto na hora da sua apresentação, certo? Então, cuidado com a ortografia. Então, no final, a gente pode colocar... A gente colocou o momento para perguntas, podemos colocar os agradecimentos. Lembrando também, né, de ter lá no final as nossas referências, que pode ser referência bibliográfica, bibliografia consultada e tal, tudo isso, certo? Então, ó, você fazendo aqui
essas 11 coisas, colocando essas 11 coisas, tomando cuidado com isso aqui, não tenho a menor dúvida que sua apresentação vai ser um sucesso, tá bom? Então, não acabou ainda, vou mostrar aqui mais uma coisinha, pessoal. Pronto, ó, então no final você vai inserir as referências, eu coloquei aqui como exemplo, ó, eu criei assim, ó, Begin Frame, botei o nome referências, e aqui eu botei assim, ó, Begin Enumerate, que é para enumerar igual que a gente fez aqui em cima nessa outra, né, nessa parte aqui. E aqui você vai colocar as suas referências. Eu coloquei essas referências aqui aleatoriamente, não está relacionado com o que eu falei, mas só para a gente ter aqui como exemplo, certo? Para a gente não esquecer dessa coisa que é muito importante. Outra coisa também que é importante colocar, eu vou pegar desse outro aqui que eu já tinha feito, ó. Já que você vai ter um momento para dúvidas, você pode inserir um slidezinho com o nome dúvidas, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, eu botei o nome, o título dúvidas, botei uma figura, certo? Aqui, ó, figuras, como eu já mostrei a vocês como é que a gente pode inserir uma figura, e vou colocar esse slidezinho aqui antes, ó, com o nome dúvidas, porque aí é meio que aquele realmente aqui um quebra-gelo, né? Desse boneco com a mão na cabeça fazendo a pergunta, tá bom? Então, pessoal, espero que você tenha gostado, espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Aqui dentro do Beamer você pode fazer muita coisa mesmo, então se é a primeira vez, o seu primeiro contato, espero que você goste, que você utilize. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido um vídeo interessante para você. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho, comentar aqui embaixo o que é que você gostaria de aprender no LaTeX, ou então até em outro tema de vídeo que eu posso trazer para cá para vocês, tá bom? Então deixa o seu comentário, não esqueça. Até o próximo vídeo e tchau, valeu!